Imagine que é algo tão comum quanto, tipo, comer um amendoim, levar uma picada de inseto, ou até tomar um remédio, possa ser realmente fatal. Então, olá, meu nome é Vitor Hugo e neste vídeo vou te explicar alergias mortais. E como elas afetam seu corpo, como prevenir e, claro, curiosidades fascinantes e que você provavelmente não sabia. Para começar, então, anafilaxia, que é uma reação alérgica grave e potencialmente fatal que afeta todo o seu corpo, e ela pode ser desencadeada por látex, alimentos, remédios e outras coisas. E por ser uma reação alérgica, essa condição não é transmissível, mas ocorre quando o sistema imunológico reage de uma maneira exagerada a um alérgeno, que é a coisa que a pessoa tem alergia. E alguns dos principais sintomas incluem dificuldade para respirar, inchaço da língua e da garganta, uma queda repentina da pressão arterial, uma tontura e perda da consciência. E não podemos esquecer de falar que essa condição pode ser extremamente fatal, pois ela pode afetar vários órgãos, podendo levar a uma falência múltipla de órgãos, e asfixia, devido ao fechamento das vias respiratórias. Por isso, o jeito de se prevenir dessa doença é evitar o alérgeno específico e sempre ter um plano de emergência com um médico ou a partir de uma orientação médica qualificada. E por curiosidade, cerca de 40% das mortes por anafilaxia ocorrem em pessoas que não sabiam que tinham uma alergia grave. Essas fontes segundo a Mayo Clinic. A alergia ao amendoim é uma das alergias mais comuns e potencialmente fatais, em que mesmo pequenas quantidades podem desencadear uma reação grave. E assim como outras alergias, essa condição também não é transmissível, mas ocorre em pessoas que têm uma genética com essa alergia, e alguns dos principais sintomas são urticária, coceira, dificuldade para respirar, dores abdominais, vômitos e, em casos mais graves, choque anafilático. Essa condição pode ser fatal devido a esse possível choque anafilático, que pode levar à falência respiratória em minutos se não for tratada rapidamente. Isso para prevenir, ficar longe de amendoim. Para pessoas alérgicas, possivelmente ter uma medicação de emergência segundo orientado pelo seu médico de confiança. E segundo a American Academy of Allergy, Asthma and Immunology, ou AAI, estudos mostram que cerca de 1 a 2% da população mundial tem alergia ao amendoim, e a incidência vem aumentando nas últimas décadas. A alergia à picada de insetos, também bem conhecida, em que picadas de abelhas, vespas e até formigas podem desencadear uma reação alérgica mortal, dependendo da condição da pessoa. E normalmente a reação dessa alergia ocorre quando o corpo reage de uma maneira exagerada à toxina injetada pelos insetos. E alguns dos principais sintomas possíveis são a dor intensa no local da picada, inchaço, erupções cutâneas e, em casos mais graves, anafilaxia, que é o motivo dessa doença ser considerada mortal, em que isso pode fazer a pessoa parar de respirar e pode morrer se não for tratada rapidamente. E algumas formas de se prevenir para quem tem essa condição é usar roupas mais compridas, quando possível, evitar áreas com uma alta concentração de insetos e usar repelentes quando possível. E para alérgicos também, é recomendado ter um medicamento de emergência. E essas informações segundo a Johns Hopkins Medicine. E uma curiosidade rápida é que as abelhas elas podem picar uma única vez, mas vespas e formigas podem picar várias vezes consecutivas, o que pode aumentar e muito o risco de uma reação mais grave. A alergia ao látex é uma resposta exagerada do nosso sistema autoimune às proteínas encontradas no látex natural, presente em luvas, balões e preservativos. E mesmo que essa condição não seja transmissível, ela pode se desenvolver em pessoas que ficam expostas há muito tempo ao látex, como profissionais de saúde. E alguns dos possíveis sintomas são urticária, coceira intensa, erupções cutâneas, dificuldade para respirar e, nos casos mais graves, a anafilaxia. E a exposição ao látex, que pode causar um ataque anafilático, pode ser algo bem complicado. Tipo, já pensou quando a pessoa está indo para o hospital e no ambiente do hospital, que é onde o látex está bem presente, ela tem uma reação ainda maior? Isso pode realmente ser algo complicado, dependendo do local. E algumas formas de se prevenir dessa reação da alergia é evitar produtos que contenham látex e usar
alternativas, como luvas de vinil ou nitrilo. Essas informações e outras, segundo a Cleveland Clinic. E por curiosidade, cerca de 8 a 17% dos profissionais de saúde desenvolvem alergia ao látex devido à exposição constante no ambiente de trabalho. A alergia medicamentosa ocorre quando o corpo reage de uma forma exagerada a certos medicamentos, como antibióticos, anti-inflamatórios ou anestésicos. E essa condição pode ocorrer em qualquer pessoa após o uso de um medicamento específico, dependendo do organismo da pessoa. E alguns dos principais sintomas dessa alergia são urticária, erupções cutâneas, febre, inchaço, dificuldade para respirar e, nos casos mais graves, a anafilaxia. Essa reação também pode ser bem mortal, dependendo da pessoa, pois a reação ela pode rapidamente progredir para um choque anafilático, levando à falência múltipla de órgãos se não for tratada rapidamente. E para a prevenção, sempre informar os profissionais da saúde sobre qualquer alergia conhecida e evitar medicamentos que já tenham causado alguma alergia anterior. Por isso que normalmente os médicos perguntam quando vai receitar algum remédio: você tem alguma alergia a algum medicamento? Porque se você tomar um medicamento que você tem alergia, vai dar mais problema do que ajudar. Essas informações segundo a National Institutes of Health. E também a curiosidade rápida da vez é que as alergias a medicamentos são responsáveis por cerca de 10% de todas as reações alérgicas graves nos hospitais. A alergia a alimentos marinhos ou a crustáceos é uma das alergias alimentares mais graves e até comuns, frequentemente associada a frutos do mar como camarão, lagosta e caranguejo. E lembrando que essa alergia não é transmissível, mas pode ocorrer em quase qualquer pessoa, mesmo sem um histórico prévio de alergia, dependendo da forma que o corpo reage e se prepara. E alguns dos principais sintomas são o inchaço nos lábios, na língua e na garganta, erupções cutâneas, dificuldades para respirar e, quando acontece uma reação mais grave, anafilaxia. E assim como em outras alergias alimentares, o risco está na reação anafilática, que pode causar o bloqueio das vias aéreas. Por isso, para a prevenção, pode buscar evitar o consumo de crustáceos e alimentos que possam estar contaminados com vestígios de frutos do mar. E claro, sempre tomar cuidado com a procedência de onde você come os alimentos. Mas se você tem alergia, é melhor evitar completamente esse consumo. Mas claro, na dúvida, busque um profissional qualificado. E também, segundo a Food Allergy Research and Education, diferente das outras alergias alimentares, a alergia a crustáceos geralmente se desenvolve na vida adulta, em vez da infância. E vale lembrar que as alergias, mesmo que elas possam parecer inofensivas na maioria das vezes, em casos específicos onde a reação é mais grave, elas podem realmente ser fatais. Lembrando que esse vídeo tem um cunho informativo, então se você tem alguma dúvida mais específica ou sente algo estranho, busque um profissional qualificado e de confiança. Inclusive, tem alguns testes que podem ser feitos nos hospitais para saber o que você tem alergia. E caso tenha interesse em saber mais sobre a saúde, eu deixei um material complementar no comentário fixado. Para você que chegou até aqui, eu tenho uma meta de até o final do ano conseguir 100 mil inscritos, então por favor me ajude a chegar lá. Valeu!